Capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confies em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se realmente emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se com exatidão fizerdes o que é de direito entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem neste lugar derramardes sangue inocente, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu farei que habiteis neste lugar, na terra que dei a vossos pais para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis em falso, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis. E vireis então diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: libertados fomos para fazermos todas essas abominações? É porventura esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vejo isto, diz o Senhor. Ide, pois, agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual vós confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e para fazerem ofertas a outros deuses para me provocarem a ira. Por acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a eles mesmos para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que o meu furor e a minha ira se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei eu a vossos pais, nem lhes ordenei no dia em que os tirei da terra do Egito, a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós me sereis por povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram nos seus próprios conselhos, na imaginação do seu coração malvado, e foram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os profetas, meus servos, cada dia madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais.
Tu, pois, dir-lhe-ás todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Tu chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e nem aceita a correção. A verdade já pereceu e da boca deles foi cortada. Corta o teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o de ti. E levanta um pranto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que é mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. E edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e as suas filhas, coisa que eu não os ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho do Inom, mas o vale da matança, e serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo serão para a comida das aves do céu e dos animais da terra, e não haverá quem as afugente. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará uma desolação. O capítulo 7 de Jeremias vai falar sobre o espanto na terra de Jerusalém, o juízo sobre o pecado, a idolatria de Judá, o castigo pela rebelião, o pecado de Judá. E sendo assim, Jeremias clama pelo arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós conhecemos a verdade, que não podemos fazer ou que podemos fazer. Porque muitas vezes nós acreditamos que nós pecamos, mas que nós estávamos certos. Mas não existe estar certos diante de um pecado, porque o Senhor diz para que nós examinemos o nosso comportamento com o próximo. Como nós estamos nos comportando diante do próximo? Como nós estamos nos conduzindo a respeito do próximo? Porque quando nós entendemos que o deserto é uma desolação, quando nós estamos no deserto, significa que o Senhor, Ele não está ouvindo a nossa oração, que nós pecamos contra o Senhor. E cada pecado existe uma consequência. Cada pecado que nós praticamos, existe uma consequência, e muitos deles demoram anos para serem revertidos. E por isso que Jeremias, ele clama pelo arrependimento, porque quando nós entendemos que a nossa confiança não deve estar no homem, mas deve estar em Deus. Quando nós entendemos que nós vamos ser chamados para alguns lugares que o Senhor vai nos levar, mas para que o Senhor, Ele venha nos mostrar que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é a verdade das nossas vidas, que Ele que pratica o juízo e castiga pela rebelião. Quando muitas pessoas não entenderem o que está acontecendo na terra de Israel, muitos se perguntarão: onde está Deus? Por que as coisas estão acontecendo? Mas nós precisamos entender e compreender que quando tudo acontecer, nós que estamos praticando o estudo da palavra de Deus, entenderemos o que Deus está nos advertindo, o que Deus está nos mostrando, o que Deus está nos fazendo conhecer diante da sua palavra, porque a sua palavra é vida, a sua palavra é verdade. E quando nós entendemos que o pecado de Israel subiu nas narinas do Senhor, que as idolatrias de Judá subiram, e que o Criador
viu como abominação diante da sua presença. Porque não adianta estarmos na presença do Senhor se nós não nos arrependermos, se nós não nos convertermos. Nós precisamos de conversão, nós precisamos estar remidos, lavados e purificados através do sangue de Jesus. Nós precisamos ter mudança de vida, nós precisamos querer, buscar, clamar ao Senhor pela mudança, pela transformação. Porque é somente diante da presença do Senhor e da palavra do Senhor que nós seremos libertados. A libertação está na palavra de Deus. A libertação não está no homem, na mulher, a libertação está na palavra, porque quanto mais nós produzimos essa palavra no nosso interior, mais nós compreendemos o agir de Deus. E nós seremos libertados a partir do momento que nós conhecemos a verdade. Que nós não podemos provocar a ira do Senhor nas nossas vidas. Que possamos compreender e entender os nossos erros, olhar a cada um sem julgamento, porque somos falhos e pecadores. E todos nós estamos neste mundo porque queremos ser libertos. Mas o pecado que quer nos dominar, nós precisamos entregar nas mãos do Pai. E Ele fará o impossível por nós. Deus abençoe você com essa palavra e que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.